que é a comunitária de São Miguel, no dia 15. Por volta das 11h08 nós fizemos um atendimento, foi bem interessante, legal. Inclusive foi uma aula da doutora de EPOC, chegando lá. Foi a dona Eulália Dias, o nascimento foi dia 12/2/51. Feminino, Paraguai, São Miguel, casada, da Paixão. Pode baixar? Obrigada. Aí os dados referidos foi pela mesma, né? Então merecem fé, ela completamente documentada. O motivo da consulta foi dor de cabeça. Eu coloquei falta de ar também, devido à disneia dela, pode ter sido, né, é a causa principal da dor de cabeça. Vamos entender o motivo. O AEA que a gente fez foi um quadro de uma semana de evolução, que começou com uma cefaleia moderada, intensa, do tipo pulsada, na zona frontal. E ela refere falta de ar de pequenos e moderados esforços. Chegando lá. Essa paciente apresenta diretamente, assim, com a gente, conversando, uma tosse crônica, diagnosticada com bronquite crônica também, faz mais ou menos 3 anos, referia a uma disneia persistente, moderada intensidade, há 6 meses, que exacerbava com as atividades dela diária, cotidiana. Então levantaram, caminharam, beber água, alguma coisa, mas ela já estava muito acostumada com aquela disneia. Tanto que ela foi, não foi pela disneia, ela foi pela dor de cabeça. Tabagista de 2 paquetes ao dia por 56 anos. Mas tinha 1 ano que ela já estava fumando mais ou menos 6 cigarros ao dia. Então, diminuiu, mas não parou. Significa pouca coisa nada. Refere-se aí à área, refere-se a dolor similar de cabeça, fazendo uma consulta no ano de 2022. A gente teve acesso ao prontuário dela e aí eu coloquei a data exata, foi dia 11/11/2022. Também com queixa de dor de cabeça e também uma dor epigástrica, que pode ser também possível, né, fumos do cigarro e tudo mais, e o refluxo e por também astenia, que a doutora falou, que ela já não quer mais comer, não quer mais fazer nada devido a essas circunstâncias. Há uma enfim. Mas a queixa dela principal sempre foi a dor de cabeça. O APP dela é sem particularidade, porque ela não tem hipertensão, nega diabetes ou outra enfermidade que ela tenha tratamento, inclusive a enfermidade que ela apresenta. Pai falecido por causa de morte por câncer, ela não soube ser referente ao câncer, e amado falecido por causa de morte de AVC. A parte diagnóstica dela, ela é uma senhora, ela com 42 anos, ela teve a gesta, são 12 gestas, com 1 aborto. Esse aborto foi por queda de própria altura, ela caiu e abortou. E tudo em casa. Cesárea, 0 e parto, 11. Foram 11 partos em sua casa por parteira. Ela anda muito bem, deambula muito bem, a família bem faz tudo, tá, gente? Bom, ao exame físico, esse nessa parte, todos nós participamos, estamos de tudo desde o começo, doutora, muito obrigada. Foi ótimo, acho que todos que forem, é isso mesmo, é ter atitude de fazer, né, ficar olhando um para o outro e não querer fazer, porque foi muito legal mesmo, assim. A senhora foi super aceitou, foi ótimo. Então, nos signos vitais, ela estava saturando 94%, uma frequência cardíaca de 85%, uma frequência respiratória de 34%, aí a gente já dá para perceber uma polipneia, que ela já chegou assim, a gente vai falar abaixo, então ela está taquipneia também, ou seja, ela tinha uma amplitude e uma frequência de respiração bastante alterada, uma pressão de 110 por 70 e uma temperatura de 36. Na ecotoscopia, que ela inteira, a gente viu que ela veio deambulando muito bem, mas ela já apresenta uma face dísnea dolorosa, mesmo a dísnea dela não sendo o fator principal objetivo da consulta, ela já chegou, a gente via com aquela carinha de dolorosa, tanto da cabeça, de cansaço, de ficar respirando, né, mal. O pelo, cabelo de cor amarela nicotínica,
química mesmo, não é amarelo, tipo, pintei e ficou amarelo. Amarelo nicotínico mesmo. As unhas também, as cleras estavam brancas, rosadas, mas um rosado bem clarinho, que dá para perceber que é uma paciente que já com a pele de sol, desidratada, seca, você percebe que não se alimenta muito bem, saudável, nem se toma bastante água ou coisas assim. Apresentava os dedos já em acropácticos, né, que é aquele de dedo do tambor, já pequeno nível, porém, ela já estava apresentando também seus 57 anos, né, de cigarro. A pele queimada de sol, desidratada, seca, sem brilho. Mas porque ela muita pouca água, ela disse que água quase ela não bebia a cada 4 meses. Ela dizia que a quase 4 meses ela bebia água. Ela tinha coisas muito cabelo, por isso que ela bebia muita água. Mas aí é a água que aí, de repente, ela pode tomar teia, essas coisas, mas água, enfim. Bom, e aí a gente começa a inspeção dela, a inspeção torácica. A gente percebe um tórax efizematoso sim, e com a apneia, ou seja, a frequência e amplitude aumentada. Ela tentando respirar o máximo que ela podia, né? Em ritmo regular, não tinha ritmo de nenhum desregular, tinha distúrbio, nada disso, era um ritmo regular mesmo. Mas com a respiração superficial, ou seja, responsabilidade diminuída. A palpação. Não tinha particularidades, tinham relieves, sensibilidade, temperatura, tudo normal. O tônus, o trofismo também. A elasticidade e a expansividade estava já diminuída, né? Então você percebia a responsabilidade dela diminuída para respirar em todo o campo pulmonar. Devido por algum efizema ou a causa dela, no caso, que foi diagnosticada lá no momento. Na percussão em todo o campo pulmonar, a gente verificou timpanismo presente, muito presente. Ou seja, a gente sabe que tem ar atrapado ali. A auscultação pulmonar, de murmúrios vesicais diminuídos, sem ruídos agregados em ambos os pulmões. Então a gente já está vendo que está a responsabilidade diminuída, a gente tem murmúrios vesicais diminuídos, tem timpanismo presente, então isso aí a gente já vai clinicamente montando um diagnóstico presuntivo. Na parte cardiovascular, foi auscultado também os ruídos R1 e R2, né, normofonéticos, sem ritmo, em ritmo regular, tá? Sem sopros ou galopes. Super bem, um pulso super bem. E aí a gente chega com toda essa anamnese, a gente chega num diagnóstico presuntivo. Uma paciente que a probabilidade dela, como eu acabou de falar, é efizematosa, é uma paciente crônica, uma paciente com diagnóstico de EPOC. Eu coloquei com uma breve, a gente colocou um breve o que era, mas para mostrar uma aula maravilhosa. EPOC é enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, é uma enfermidade comum, causa dificuldade de respirar porque atrapa o CO2 no pulmão, ou seja, você inspira, mas a respiração não sai o suficiente. São duas formas principais, são bronquite crônica e efizematosa, né? A bronquite a gente pode reverter, provavelmente ela vem um quadro de bronquite crônica que se reverte em efizema, que vai se reverter numa EPOC. É todo um processo de patologia. E a doutora disse que a bronquite dela, ela tem certeza que já não é mais, que não era bronquite, era uma efizema. Sim, porque se reverteu da bronquite, já estava metabólico, né? Já tinha mudado o epitélio, já chegou aos brônquios, já deu problema na parte capilar, hematoses completamente já problemática. Colocou oxigênio nela, o IBAN, e a saturação dela melhorou, foi para 98%. Colocou oxigênio. As causas principais de EPOC é o tabagismo, né? Quanto mais a pessoa fuma, maior a probabilidade que ela tem de ter EPOC. Algumas pessoas que não fumam padecem dessa enfermidade, mas esse já é um problema de proteína, da proteína alfa-1 que existe no pulmão. Então a gente fez o quê? Tratamento. O que foi feito com ela? Foi explicado para ela primeiro sobre o tabaco. Foi explicado para ela que ela não tem que mais fumar. Ela disse que foi ao médico que falou para ela continuar fumando, afinal a gente tinha qualidade, né? Vai fazer de qualquer jeito, enfim. Só que a morte dela vai ser uma morte lamentável, porque é muito ruim morrer por falta de ar.
E é uma senhora que a gente via que não tinha condições nenhuma de ter oxigenação em casa. E ela já estava naquele período de oxigenação em casa, tanto que foi feita a oxigenação terapia lá em 3 litros por minuto para ela, em máscara, e que foi o quê? A melhora da dor de cabeça dela. Por quê? Porque o EPOC, por atrapar, a gente fica com menos oxigenação no sangue, menos oxigênio sistêmico, faz com que baixe, né, deprima todos os outros órgãos, e o que sofre muito rápido é o cérebro. Então ela estava fazendo uma hipóxia, causando essa dor de cabeça nela. Então a gente fez a oxigenoterapia e ela rapidinho, de 94 foi a 98 e não tem mais dor de cabeça. Então já é um diagnóstico assim, mais do que certeza. Foi orientado então sobre o tabaco, foi dito para ela o motivo dela parar de fumar não é fumar menos, é parar de fumar. Porque ela fumando menos, ela ainda está jogando toxina para ela, ainda está fazendo mal toda ela, ainda está fazendo vasoconstrição no corpo, toda essa movimentação de diminuição de oxigênio. Saiu o tabaco, vai melhorar um pouco sim as causas, porque ela vai deixar de fumar, deixar de introduzir veneno no corpo, né? Ela vai ter uma melhora assim da dor de cabeça, de tudo que faz com que aumente a possibilidade de oxigênio todo sistêmico. E aí os órgãos não vão funcionar na nossa com vitalidade, que era ali, porque ela já não tem nem mais necessidade para isso, muitos anos de... Mas vai melhorar muito a dor de cabeça e tudo, pode ser que até ela não tenha mais, no caso. Hidratação, por ser um paciente já que a gente viu ser uma paciente desidratada mesmo, assim, pele bem seca, você vê que era uma paciente que não fumava muita água mesmo, não tinha esse tipo de cuidado com ela. Melhorar a sua alimentação com frutas e vegetais. E foi passada uma medicação para ela, que é uma medicação para uso crônico. Ela não pode ficar sem essa medicação mais, mesmo porque a doença dela é crônica, né? O EPOC é uma doença crônica, então ela precisa desse tipo de medicação. E foi 4 puffs ao dia, de 2 puffs pela manhã e 2 da noite, que são os horários que provavelmente ela sinta mais falta de ar. Pode ter à noite a dispneia paroxística, né? Acordar com falta de ar. Então foi passado o fluterol 250. Que até se vocês quiserem entrar no Google para ver como é que é, aditivo, que ele é a soma do broncodilatador, um broncodilatador e mais inflamatório, né? Igual, tá? Que é o salmoterol, que é um LABA. Por que tem que usar o LABA? Porque ele é de larga duração, ou seja, vai ficar 12 horas aí, sistêmico, vai melhorar ela. E a flucortisona provenato, que é um cortisol inalado, ou seja, menos sistêmico, vai ter menos causa sistêmica, porém vai ajudar na parte inflamatória dela. Né? Tudo em aerosol. Aerosol porque é o mais rápido, né? O aerosol vai direto para o pulmão e dá um benefício para ela mais rápido. E a gente pediu para ela regressar a consulta em 15 dias para sua evaluação, para saber mesmo se ela vai comprar, porque ela tem um problema realmente de grana, né? Então é uma medicação que foi a mais barata, né? A doutora, a gente ficou tentando encontrar uma medicação mais barata que ela pudesse e que se envolvesse os dois ao mesmo tempo, e se comprar um e o outro sai mais caro. Essa sai em média 140 mil guaranis, são 150 puffs, então dá para ela ficar bastante tempo aí tendo medicação. Esse aqui eu coloquei mais ou menos, que é só as medicações, mas esse aqui é é uma escala Gold de EPOC que foi passado para todo mundo aí. A professora falou que vai cair algumas coisas na prova, já fica atento. Essa aqui é de 2022, mas é de 2023, tem poucas. Não, mas tem em espanhol, tá? Aqui eu botei em inglês porque eu encontrei num. Eu até não 2023. Essa não. Essa é 2022. Mas 2023 é pouquinha coisa, mas ali tem o que é EPOC resumida, o que é EPOC, o que é a clínica dela, a diagnóstico, como é que é feito,
o tratamento, como é que é feito. Essa parte aqui são as partes da medicação que eu coloquei mais ou menos, que é a parte que ele diz sobre os beta-agonistas, os anticolinérgicos, que são lá do sábado, as combinações que podem ser feitas com 2 combinações, 3 combinações, 4 combinações aí, dependendo do nível da clínica do paciente, né? E, enfim, foi assim, acho que para todo mundo, pra gente foi muito legal estar lá. Foi uma paciente só, infelizmente, que a gente atendeu. Eu acho até que a gente tinha que ir para a rua com faixa, dizendo que lá atendimento é de graça, para poder ir mais gente, para a gente, sério mesmo, para a gente poder atender, porque eu acho que esse é um momento crucial que a gente pode aprender, que é a parte da gente saber ouvir o paciente e, clinicamente, a gente já começar a saber mais ou menos o que é. Então, com as coisas todas que ela disse, com a escutação da paciente, a anamnese toda, a gente pôde diagnosticar e pôde tentar dar uma vida melhor para essa paciente, se ela for fazer o que a gente pediu que ela faça. Eu acho que ela entendeu o que a gente quis dizer, mesmo porque a doutora desenhou literalmente para ela. Sentou e desenhou a carinha, desenhou o tubo, como é que chega o ar, e ela ficou meio espantada, porque ela entendeu que ela precisa do oxigênio para ela estar melhor. Mas ela entende também que ela não tem grana para ter o oxigênio, que ela tem dinheiro mais para comprar o remédio dela, crônico, do que ter o oxigênio o tempo inteiro com ela. Então, eu acho que foi super produtivo, super porque positivo. A gente pôde fazer tudo, a doutora ficou auxiliando a gente no que a gente não sabia. E realmente foi muito aprendizado. E se a gente puder ir mais vezes, né? Mas não vai dar tempo porque são muito. Não, mas eu acho que é legal as ligas todas, inclusive eu estou numa também, tem as meninas aqui, da gente fazer isso mesmo, juntar e por ali entregar papelzinho que seja para dizer, ó, a gente está aqui para atender, vamos lá, sabe? Porque eu acho que isso influencia as pessoas irem saber que é de graça, porque às vezes as pessoas acham que clínica aqui, por ser pago no teu SUS, as pessoas não vão porque não tem grana. Aí chega lá e vê, lá a gente não tem, infelizmente, medicação. Mas o que pode ser feito das ligas também é a gente se juntar e ir para a rua pedir ou dinheiro ou nas farmácias pedir alguma coisa para poder ajudar. Porque a gente não tinha nem puff para fazer para ela lá. E a gente podia ter aumentado, diminuído mais ainda, né, a sensação dela de falta de ar e tudo mais, mas só foi o oxigênio que era o que tinha no momento. Então eu acho que isso faz parte da gente na liga e tudo, o pessoal já teve outra sobre isso, então a gente pode estar fazendo isso. Eu acho que vai partir de quem quer fazer, né? Então eu acho foi super interessante, gente. Foi muito legal, né? Foi uma paciente só, mas deu pra gente, pelo menos linha ponta, a gente vai se dar bem na ponta. Foi isso, pessoal.